Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para o nosso encontro, a nossa reunião doutrinária pública, no dia 24 de fevereiro de 2025. Antes de nós iniciarmos a nossa reunião, gostaria de fazer um lembrete a todos, que na próxima segunda-feira, que é o dia 3 de março, por força da segunda-feira de carnaval, nós não teremos, então, a nossa reunião, a nossa palestra pública. Nós retornamos normalmente no dia 10, às segundas-feiras. No domingo, dia 2, mesmo sendo domingo de carnaval, nós teremos normalmente a nossa reunião pública no domingo, dia 2. Vamos, então, iniciar, como sempre fazemos, por intermédio da oração, rogando a Jesus, nosso Mestre, que a todos nós envolva neste momento em muitas bênçãos. Gostaríamos, Senhor, de iniciar louvando o vosso nome, os vossos exemplos, os vossos ensinamentos, e vos agradecendo por esta oportunidade bendita que o vosso amor, a vossa compaixão nos oferece, de podermos relembrar, reaprender sobre os vossos ensinamentos e os vossos exemplos, agora interpretados pela doutrina espírita. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso propósito. Buscamos como objetivo extrair dos conteúdos que aqui serão apresentados, extrair deles o conteúdo moral, utilizando-os no nosso processo de transformação moral. Abençoa, pois, querido Jesus, o nosso propósito. E vos pedimos ainda bênçãos especiais a envolver a equipe espiritual que, em vosso nome, nos amparam, nos assistem, nos inspiram, nos socorrem e nos protegem. Muito obrigado, Jesus amigo, que assim seja. Muito bem. Às segundas-feiras, iniciando então a nossa conversa, às segundas-feiras, os temas são escolhidos a partir do livro Vinha de Luz, de psicografia de autoria do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Na tarde de hoje, cabe-nos a responsabilidade de fazermos reflexões sobre as considerações que Emmanuel faz no capítulo 44 desse livro, e que tem o sugestivo nome de Saber como Convém. E Emmanuel retira as suas considerações a partir de um trecho tirado da primeira carta aos Coríntios, de Paulo, no capítulo 8, versículo 2, quando o apóstolo dos gentios, ele vem assim se manifestar. E se alguém se alguém busca saber alguma coisa, ainda não sabe como é adequado, como é apropriado saber. Só existe a preocupação do saber, E são esses os destaques do livro Vinha de Luz, que são as considerações que o Emmanuel faz e que eu busquei para destacar e sobre as quais farei, então, as minhas reflexões. Então, lá no primeiro parágrafo, ele vem dizer que a civilização, a humanidade, sempre dedica-se em saber excessivamente, mas, em tempo algum, soube como aproveitar esse conhecimento, como transformar esse conhecimento em coisas positivas com vistas ao nosso futuro, como convém, como é adequado, como é correto saber. E é exatamente por causa disso, segue Emmanuel, que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta maquinaria de agressão. E conclui ele nesse parágrafo. Assim também, no âmbito da atividade individual, o homem apenas se preocupa na aquisição de conhecimento, esquecendo que é indispensável saber como é adequado, como é apropriado para melhor utilização
desse conhecimento que é adquirido. E, em cima disso, vou fazer as minhas reflexões. E gostaria de iniciar as nossas reflexões utilizando-nos um dado estatístico que o Emmanuel publica num livro chamado Roteiro, publicado em 1952, pela psicografia do Chico Xavier, onde ele vem fornecer um dado interessante, mas que não é assim, que eu só vou utilizar os dados para o desenvolvimento das minhas reflexões. Porém, gostaria de mostrar a fonte da onde saíram esses números, porque há muita controvérsia. O número é maior, outros dizem que o número é menor, outros dizem que é muito maior. Não importa essa questão, né? O importante é que eu vou utilizar um número e mostro a fonte dele para não haver dúvida da nossa interpretação. Então, ele vem dizer assim no livro Roteiro, que de portas abertas à glória do ensino, mostrando claramente que a Terra é um educandário abençoado, é uma escola. A Terra, nas linhas da atividade carnal, no âmbito dos espíritos encarnados, é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos, disciplinas, com 2 bilhões de alunos, aproximadamente, em 1952, matriculados nas várias raças e nações. Então, era exatamente em torno disso que o censo demográfico mundial mostrava que, nessa ocasião, em 1952, havia cerca de 2 bilhões, 2 bilhões e 200, outras fontes falam 2 e 400. O Emmanuel houve por bem arredondar isso para 2 bilhões. Mas ele vem mostrar o outro lado da escola abençoada. Mais de 20 bilhões, isso lá em 1952, de almas conscientes, desencarnadas, cercam o domicílio terrestre, permanecendo em várias faixas de evolução. Esse consciente significa o seguinte: ele só está levando em consideração os espíritos que possuem livre-arbítrio. Não levou em consideração aqui o princípio inteligente, que seria o espírito, com E minúsculo, né, que habita os animais e vegetais. Ele só levou em consideração os seres humanos. Então, 2 bilhões de seres humanos encarnados e 20 bilhões de seres humanos desencarnados. A totalidade, nós teremos aí 22 bilhões. Há pessoas que dizem que tem mais, outros que tem menos. Não sei, não conheço a fonte deles, então eu trago para vocês que a fonte confiável que nós temos é a do Emmanuel, e ele diz que existe 22 bilhões de espíritos, 2 bilhões encarnados, 20 bilhões desencarnados. E o que importa para nós são esses 22. Esses 22 bilhões de espíritos, com E maiúsculo, que já tem o livre-arbítrio, eu gostaria de chamar a atenção de três características que a mim me chamou a atenção. Nós temos 22 bilhões, mas não existe nenhum espírito igual ao outro. Somos 22 bilhões de individualidades. Não existe um igual ao outro. E isso sempre me chamou a atenção, mostrando que isso tem um propósito por parte de Deus. Essa individualidade vai demonstrar claramente que cada um de nós tem um roteiro de aprendizado. Alguns aprendem um pouco mais rápido, outros um pouco de forma um pouco mais lenta. Cada um aprende algo, mas não aprendeu o outro ainda. Então, somos sim 22 bilhões de individualidades, mostrando a importância do método pedagógico colocado por Deus, né? Nós devemos ir aprendendo, de acordo com o nosso livre-arbítrio, desenvolvendo características típicas próprias. Outra coisa que me chama a questão nesse número é de que todos nós, apesar de sermos 22 bilhões de indivíduos diferentes entre nós, tivemos o mesmo início.
fomos criados por Deus, simples e ignorante. O simples, nós vamos ver logo mais à frente, na definição que nós vamos dar, significa pessoa que não tem a capacidade de separar entre o bem e o mal. Não tem essa capacidade, não existe. Se não sabe identificar, não sabe reconhecer a diferença entre o bem e o mal, também não consegue praticar conscientemente ou o bem ou o mal. E somos ainda, além de simples, ignorantes, não temos conhecimento nenhum. Por isso que temos múltiplas e variadas existências para irmos na escola abençoada da Terra, né, irmos adquirindo conhecimento, irmos adquirindo o saber, mas conforme comenta Paulo de Tarso, e o Emmanuel faz as suas considerações, muitas vezes nós aprendemos, desenvolvemos o intelecto, mas não sabemos como saber. Então, é isso que vamos centrar as nossas considerações, né? Então, vou começar rapidamente, só relembrando como é o processo de evolução do elemento espiritual, como é o processo de evolução do espírito ou do princípio inteligente e depois se transformando em espírito por causa da aquisição do livre-arbítrio. Então, nós começamos definindo a palavra evolução. Evolução, pelos dicionaristas, significa um processo gradativo e progressivo, ou seja, gradativo, vamos aprendendo aos poucos, e progressivo, significa que não voltamos atrás. Uma vez aprendido, nós seguimos adiante. Não retornamos, não desaprendemos. Se retornamos é porque não aprendemos. Essa é a definição dos dicionaristas. É um processo gradativo e progressivo, e de transformação, de mudança de estado ou de condição. Essa é a definição do idioma, né? Então, nós vamos pegar essa definição que o Dr. Bezerra traz, que eu achei muito, ela é muito elucidativa. Principalmente a questão do simples, né? Nós confundimos muito o significado simples, que no século XIX, quando Kardec colocou essa expressão, somos criados simples, o simples tinha conotação específica. Com o passar dos séculos, a palavra simples foi perdendo essa conotação. E então, nós confundimos muito. Simples, o que é? Que é humilde? Não tem nada a ver. Nós vamos ver a definição de simples. Somos todos criados em estado de inocência, de acordo com o Dr. Bezerra, no livro que ele escreveu quando estava encarnado. Então, o simples foi considerado pelo Dr. Bezerra como um sinônimo para maior facilidade de nós, inocência. Mas, mesmo assim, a inocência pode ter vários significados. E ele, então, vem e arremata. Isto é, sem a compreensão, sem o entendimento do bem e do mal. Capacidade, ou o talento, ou a aptidão que se vai desenvolvendo à medida que nós vamos usando o nosso livre-arbítrio. Então, não temos a capacidade, somos simples, inocentes, ingênuos, incapazes de entender o que é o bem e o mal, mas temos a capacidade de ir desenvolvendo esse aprendizado. E o ignorante, aí mais simples, né? Não houve mudança no significado, somos todos criados também em estado de ignorância, porém, possuidores de inteligência. Então, inteligência é um atributo, é uma qualidade do espírito, desde a sua criação, desde a época de princípio inteligente, que nós vamos utilizando para ampliar os nossos conhecimentos, assimilando e adquirindo, então, fortalecendo o nosso intelecto, o saber, né? E, através da qual, a inteligência, devemos conquistar o conhecimento universal. Da mesma forma que, pelo desenvolvimento do senso moral, devemos conquistar a virtude universal. Então, é em cima disso que vamos fazer as nossas reflexões, aproveitando as palavras do Emmanuel. Então, evoluir moral e intelectualmente formam o objetivo da nossa encarnação, das nossas seguidas encarnações. Deixarmos de ser simples, inocentes e
né, ingênuos, para desenvolvermos as virtudes celestiais ou universais, deixarmos de ser ignorantes para conquistarmos o conhecimento universal. Tudo isso através do saber, mas temos que saber a aquisição do conhecimento. Então, vamos primeiro fazer uma definição bem rápida para não haver, ficarmos todos na mesma página, né, como costumam dizer. Então, nós temos uma definição, o Espiritismo traz uma definição. Ele vai dizer o seguinte: nós podemos dividir a nossa evolução, nosso desenvolvimento em dois períodos importantes. No período não humano, nós temos o nome de princípio inteligente. Certo? E quando nós começamos a encarnar como seres humanos, no período humano, então nós somos espírito com E maiúsculo. Então tem essa diferença de nomenclatura, e para facilitar a nossa visualização, vamos também fazer essa diferença. Uma estrelinha mais simples, com menos ponta, é o princípio inteligente, que está na fase ainda de aprendizado, da razão e do instinto, e quando somos promovidos à categoria de espírito, ele já tem várias pontinhas, e ganhamos, então, o direito do livre-arbítrio. Então, o princípio inteligente é o espírito com E minúsculo, geral, né, como assim, ser humano, é o ser humano, é geral. Mas pode ser um bebê, pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um adulto, pode ser um ancião. Então, quando se utiliza espírito com E minúsculo, é geral. Está lá desde o princípio inteligente até o espírito com E maiúsculo, que seria, então, o espírito já com livre-arbítrio. Essa é a notação que o Kardec coloca no Livro dos Espíritos. Até a pergunta 75, ele sempre vai usar a palavra espírito com E minúsculo, porque ele se refere de maneira geral ao espírito, indiferente de ser princípio inteligente ou espírito já desenvolvido. E quando nós vamos ver em seguida, vamos ficar só na definição do princípio inteligente. É o espírito com E minúsculo antes de desenvolver razão, o pensamento contínuo e adquirir o livre-arbítrio. Então, é o período não humano, como nós vimos. Já o espírito, com E maiúsculo, é o princípio inteligente após adquirir o livre-arbítrio, a razão e o pensamento contínuo. Portanto, no período humano. Ok? Então, sigamos com o nosso. Então, funciona da seguinte forma. Somos criados lá com o princípio inteligente, tá certo? E vamos desenvolver no primeiro período os instintos, na fase de princípio inteligente. E vamos seguindo, até culminar com todo o aprendizado que podemos lograr obter ao fim desse período. Ao terminar esse período, quando já tivermos feito a aquisição de tudo o que podemos aprender em termos de instinto, somos então promovidos perdão, aqui eu apertei o botão errado. Somos então promovidos a espírito. A partir daí, espíritos com E maiúsculo, deixamos de ser princípio inteligente e passamos a ter o livre-arbítrio. Daí em diante, devemos desenvolver aqueles dois fatores, o intelecto e o aprendizado das virtudes. E vamos, então, iniciar a nossa trajetória, transformando todos os instintos, que demoramos muitos anos, milhões de anos para a aquisição, e através do nosso aprendizado, do saber, vamos transformar em sentimentos. Então, funciona assim: Deus nos cria todos simples, ingênuos, sem noção do bem e do mal, e ignorantes, sem nenhum conhecimento. Somos, então, criados, princípio inteligente, né? Mas, o que acontece? Esses fatores, essa ignorância e o desconhecimento do bem e do mal, acabam temporariamente nos afastando de Deus. E aí, então, somos trazidos para a escola bendita, né? No nosso caso, para o planeta Terra. Então, aqui chegamos com o objetivo de efetuar o nosso progresso intelectual e moral, conduzido, então, para os mundos materiais. Por isso é que, no livro Roteiro, o Emmanuel fala que a Terra é uma escola bendita, porque para cá somos todos nós trazidos, os 22 bilhões, trazidos para o processo de crescimento moral e intelectual. São os dois grandes objetivos da nossa existência.
Então, para tanto, agora eu vou me basear na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele aborda a questão das leis divinas. E lá tem a lei de progresso. Lei de progresso significa o progresso do princípio do espírito, certo? Na sua aquisição de conhecimento e desenvolvimento dos valores morais. E aí o Kardec pergunta para os bons espíritos: o homem contém em si mesmo a energia que o impulsiona para progredir? É algo que ele traz junto com ele? Ou o progresso é apenas resultado de um ensinamento? É alguma coisa cultural? São os nossos pais que nos impulsionam no sentido de adquirirmos o progresso intelectual, o progresso moral? Ou nós trazemos conosco essa força a nos impulsionar? E os bons espíritos vão responder: o homem desenvolve-se por si mesmo. Está dentro de nós esse impulso, essa energia a nos levar sempre ao progresso moral e intelectual. Todavia, nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Há aqueles que conseguem superar as dificuldades, ampliando bastante o seu conhecimento, o saber como convém, né? E há aqueles que se atrasam um pouco, porque ou não se dedicam, ou que utilizam o saber de uma forma que não convém, tendo como objetivo, como propósito, a aquisição de valores intelectuais e morais. Se é só para aquisição intelectual, sem aplicação no moral, então seria um saber que não convém. Quando nós utilizamos a aquisição de conhecimento para aplicar também no aperfeiçoamento moral, a seguir as leis de Deus, aí então é um saber como convém, um saber apropriado. Desta forma, os mais adiantados devem auxiliar o progresso dos outros, isto pelo contato social. Então, Deus nos coloca juntos, aqueles que já avançaram, aqueles que ainda permanecem estacionados, para que aquele que mais sabe ajude aquele que menos sabe. E, ao mesmo tempo, aqueles que menos sabem, que se mantêm atrasados no desenvolvimento intelecto e moral, quer dizer, junto, também ajudam aqueles que estão no processo de adiantamento moral. Por quê? Porque eles vêm exigir daqueles que estão um pouco mais adiantados moralmente, que desenvolvam atributos que eles ainda não possuem de forma sedimentada, de forma clara, certo? Que é, por exemplo, tolerância, paciência, indulgência, benevolência. Como é que nós vamos desenvolver essas características se não existe ninguém a nos atormentar, a nos angustiar, a nos fazer sofrer, a nos afligir? Então, aquele que menos sabe ajuda, de alguma forma, aquele que mais sabe, mas ainda não sedimentou, não concretizou os seus conhecimentos e tendo necessidade de desenvolver essas qualidades que ainda não possui. E com isso, nós vamos desenvolver a asa da angelitude. São formadas, então, pelo desenvolvimento moral e da nossa inteligência. São os dois fatores, né? Por isso que nós vamos passando pelas encarnações, como disse o Dr. Bezerra, para que a gente desenvolva essas duas asas, porque no fim do nosso processo está lá a angelitude. Estou usando como símbolo que um anjo tem simbolicamente as asas que o diferencia, né? São os anjos, e ela possui duas asas. Uma é a moral, outra é a inteligência. É por isso que no Espiritismo existe essa máxima: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, a moral. Instruí-vos, eis o segundo, que é a inteligência. Então vejam vocês como as coisas são pertinentes, são coerentes na doutrina espírita, mostrando claramente que existe sim um princípio e como nós devemos colocar as nossas prioridades. Na questão 780, o Kardec pergunta assim para os bons espíritos: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Vem junto
acompanha, estão para e passo ali, e os bons espíritos vão responder. Apesar de haver um entrelaçamento entre ambos, entre o intelecto e o moral, e de se apoiarem mutuamente, eles não marcham juntos, não seguem juntos. O progresso moral é consequência, é resultado, é um efeito do progresso intelectual. Todavia, ele não segue sempre imediatamente. Existe um atraso entre a aquisição do conhecimento e o desenvolvimento moral. Esse atraso é exatamente o saber como não convém. Porque quando nós sabemos como convém, como é apropriado, imediatamente nós aplicamos no desenvolvimento moral. Quando nós não o fazemos, ainda estamos distantes, nós vamos fazer a aquisição de conhecimento, mas não utilizá-lo como convém, utilizá-lo sempre, como explicou o Emmanuel, desenvolvendo armas, desenvolver pelo conhecimento a tecnologia, de avião jogar bombas, hoje não precisa nem do avião, é tudo teleguiado, é tudo, né, graças ao que é desenvolvimento do conhecimento, sem, contudo, aplicá-lo convenientemente no aspecto moral. A moral e a inteligência são duas forças que necessitam de tempo para se equilibrarem. Então, é normal, ou não diria normal, mas é comum esta situação, porque a própria espiritualidade vai dizer, pelas características de vocês vão utilizar o conhecimento de uma forma que não convém, não é conveniente, não é adequada. Mas, em seguida, pelo sofrimento que isso causa ao próprio espírito, que utilizou equivocadamente o saber, ele vai desenvolvendo, então, as questões morais. Então, eu fiz aqui achei esse chat, achei muito interessante. Nós vamos mostrar como é que isso funciona. Primeiro, nós vamos mostrar como é quando nós aprendemos, sabemos e utilizamos o conhecimento como convém. Então, temos aí dois animaizinhos, dois burrinhos, né, que querem se alimentar, mas estão amarrados entre si. E eles não conseguem, porque a corda é um pouco curta, e eles não conseguem chegar até onde está o alimento. E se esforçam, fazem tudo o que é possível, mas mesmo assim não há forma de conseguirem chegar junto do alimento. Então eles cansam e começam a pensar, né? E aí então eles chegam a uma conclusão. Vamos utilizar o conhecimento para nossa evolução. Então os dois vão lá, se unem, ambos primeiro vão no mesmo alimento, e depois, esgotado esse, seguem para o outro. Então, veja, utilizaram o conhecimento, o saber, de uma forma apropriada, como convém, né? Então, o saber como convém, por esse exemplo, é o equilíbrio entre moral e inteligência, cooperando com o progresso da criatura. Agora, vamos ver o saber como não convém. Tá? Então, temos lá novamente, temos lá novamente os dois animais que estão tentando se alimentar, tá? Mas não conseguem e ficam cansados. E um deles, mais astuto, que tem maior conhecimento, ele tem uma ideia muito interessante. Ele vai colocar o seu conhecimento em prática em seu benefício. Então, ele escoiceia o companheiro, ou nocauteia, ou mata, e aí ele faz o quê? Ele vai, se alimenta daquele primeiro grupo de alimentos ali, e depois já saciado, olha a barriguinha dele, mesmo assim ele vai e pega o outro, o egoísta, né? O astuto, o egoísta. Então, exatamente, aí, nesse caso, é o desequilíbrio entre a moral e a inteligência. A inteligência está muito desenvolvida, mas a moral não. E isso retarda o progresso da criatura, que é o que nós vemos, o que nós presenciamos nos dias atuais entre nós, né, na Terra. E ele segue no questionamento, na pergunta 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Lembrando sempre que o progresso que nós estamos nos referindo é o progresso moral e intelectual.
Então, os bons espíritos respondem, e o maior obstáculo ao progresso moral, a asa da moral, é o orgulho e o egoísmo, como nós vimos no exemplo dos animaizinhos ali que nós acabamos de passar, né? E eles insistem, quanto ao progresso intelectual, não há obstáculo, exceto aquele imposto pela própria ignorância. A pessoa não quer aprender, não sei, não tem interesse, não faz diferença. Então, no primeiro é o orgulho e o egoísmo, que dificulta, ou é um obstáculo a colocar em prática o conhecimento, mas o conhecimento não tem nenhum obstáculo à aquisição dele, a não ser o desinteresse da pessoa. E ele vai lá na questão 791 e pergunta, a civilização se depurará, se aperfeiçoará um dia, fazendo desaparecer os males que tenham produzido? E os bons espíritos respondem, sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência, que é a questão daquele primeiro esquetezinho que nós colocamos, dos dois burrinhos lá, que se unem e cada um vão para o lado. Então, a inteligência e moral estão de mãos dadas ali. Mas eles fazem um alerta muito importante. Devemos nos lembrar de que o fruto jamais vem antes da flor. Ou seja, sempre segue aquele processo. Primeiro conhecimento e depois nós vamos transformar em moral. Se nós aprendermos, se nós adquirirmos o conhecimento como convém, como é apropriado, imediatamente nós começamos a fazer, aplicá-lo no desenvolvimento moral. Quando não, quando sabemos de uma forma inconveniente, nós demoramos mais e isso nos leva a mais sofrimento. Na questão 793, ele vai perguntar, por quais sinais se reconhece uma civilização completa? Então, nós vamos ver se a civilização que nós conhecemos hoje aqui na Terra, esses 8 bilhões de encarnados que estão aqui, mais 14 do lado de lá, né? Se nós formamos uma civilização completa. Ele diz, a civilização completa, ela é reconhecida pelo seu desenvolvimento moral. A questão importante é o desenvolvimento moral. Enquanto nós não tivermos desenvolvida a moral, nós seremos uma sociedade incompleta. A humanidade julga estar muito adiantada por ter obtido grandes descobertas e invenções maravilhosas. Nós achamos que já estamos adiantados, somos uma sociedade completa. Mas não, nós observamos a utilização da tecnologia para gerar sofrimento, para produzir armas cada vez mais mortais, para difundir calúnias, mentiras, né, para prejudicar aqueles dos quais nós não gostamos. Né? Porém, somente seremos civilizados quando banirmos as imperfeições e a maldade por intermédio do desenvolvimento das questões morais. Então, quando chegarmos nesse patamar, passaremos então a viver como irmãos e praticando a caridade, benevolência com todos, indulgência dos equívocos, dos erros alheios e perdão das faltas que contra nós cometem. E enquanto não chegarmos nessa situação, até lá, nada mais seremos do que um povo esclarecido, tendo percorrido somente a primeira fase da civilização, que é a aquisição da asa da intelectualidade, do intelecto. Mas falta ainda desenvolver a segunda asa. Então, nós vamos nos vangloriar, dizendo que temos muito conhecimento, estamos no ápice do conhecimento, mas é um saber, uma aquisição do saber que não convém. Não convém no sentido de utilizar o conhecimento adquirido em benefício do nosso progresso moral. Eu gostaria de não ficar só na teoria. Eu gostaria de compartilhar com vocês, eu acredito que vem ao encontro disso que nós estamos tratando, de uma fábula. Eu só não me lembro o livro onde eu li esta fábula, que já faz algum tempo, e eu não lembro, eu lamento profundamente, né? Não sei se é um koan chinês, budista, não sei. Mas é um conto, uma fábula, né? Que narra a história de um rei e das suas 4 esposas.
Então, vamos lá. Era um rei e que tinha uma esposa. Mas ele não tinha muita simpatia por essa esposa, não. Não tinha. Ele nunca dava atenção para ela. Talvez ela tivesse surgido numa época em que ele tinha outras preocupações, que ele não tinha interesse nessa situação social do casamento. Não importa. Mas essa primeira esposa chegou para ele e, de forma nenhuma, ele se interessou por ela. Então, ele esqueceu, ela ficou relegada num terceiro, quarto, quinto plano. Ele até esqueceu que ela existia. Ele já não se lembrava dela. Só de vez em quando ele a via por aqui, por ali, no palácio e tal, ele se lembrava, mas logo ele já fazia o gesto de indiferença, não quero, não estou preocupado com isso, tenho outras preocupações. Mas aí, então, ele conheceu uma outra mulher e logo se interessou muito por ela e casou, foi a sua segunda esposa. E ele tinha uma dedicação muito grande por ela. O que ele tinha de indiferente com a primeira esposa, ele tinha o oposto em relação à segunda. Ele fazia todos os caprichos, todas as vontades da segunda esposa. Bastava ela mostrar-se um pouco doente, pronto, já chamava os melhores médicos, fazia os mais completos exames, sempre para preservar a segunda esposa. Coisa que, interesse que ele não tinha pela primeira esposa, não estava interessado se ela estava, se existia, se não existia, se estava doente, se não estava, se estava triste, não, ele não se interessava. Para a segunda esposa era o contrário, ele atendia até mesmo os menores caprichos dela, fazia questão de sempre tratá-la com muita importância. Era demonstração que ele fazia, manifestação da importância que ele a ela dedicava, mostrando que ela era a única coisa que interessava para ele. Mas o tempo passou e ele conheceu uma segunda mulher e com ela também se casou. Mas essa era um relacionamento muito específico. Ela era muito linda, ela era deslumbrante, exuberante, chamava a atenção de todos que haviam. E ele, então, casou-se com ela exatamente para desfilar com ela. Então, ele a levava em todos os locais públicos, porque sabia que ela era cobiçada, desejada por todos, e que todos sentiam, então, inveja do rei por somente ele ter a possibilidade de ter essa esposa ao lado dele. Mas ela era muito deslumbrante, principalmente quando ele ia em alguma reunião com seus iguais, outros reis, ele fazia questão absoluta de levá-la para exibi-la como se fosse assim uma vitrine, mostrar, e todos ficavam apaixonados por ela, todos a desejavam, todos a queriam, e ele sempre a utilizava dessa forma. Mas ele conheceu uma terceira, porque para uma ele fazia tudo à vontade dela, para outra ele usava como exibicionismo, e ele precisava conversar com alguém. Então ele achou uma terceira mulher, e essa terceira mulher é aquela com a qual ele conversava, de todos os seus problemas, de tudo aquilo que lhe interessava conversar. Ela era uma grande, uma excelente confidente, né? Era até mais do que só uma confidente, era até verdadeiramente assim, uma parceira para todas as situações, né? E ele, então, toda hora estava conversando com ela, expondo os seus problemas, ouvindo a opinião dela, e assim ele foi vivendo com essas 4 esposas, mas a quarta ele até já tinha esquecido que ela existia.
ele sempre focalizava toda a sua atenção, no tempo disponível que ele tinha, ele dedicava a essas 3 esposas. A outra só quando ele via de vez em quando, ou alguém comentava alguma coisa dela, mas ele já logo fazia questão absoluta de esquecer. E o tempo foi passando, e ele foi assim vivendo. Mas chegou um dia em que ele ficou gravemente enfermo. E os médicos chegaram ao veredito de que ele morreria, que ele não conseguiria mais superar a doença que ele estava se manifestando. Ele quis saber quanto tempo. Ele falava 24, no máximo 48 anos. Aproveito para se despedir, porque é o fim. E aí, então, o que ele fez? Ele pegou e ficou com receio de ir para o outro lado sozinho, porque ele não estava acostumado com isso. Então, ele pegou, chamou para junto dele a terceira esposa e falou para ela assim: olha, a segunda esposa, perdão, olha, o médico disse que eu vou morrer e tudo mais, mas eu não consigo, eu tenho receio de ir para o outro lado sozinho. Então eu gostaria que você abrisse mão e fosse comigo. A esposa olhou para ele, olhou bem e falou assim: mas de jeito nenhum, de forma alguma, eu vou entrar nessa atender ao teu pedido. Mas eu sempre fiz as suas vontades, os menores caprichos. Não, isso eu não vou fazer. De forma nenhuma, esquece. O meu lugar é aqui. Eu não vou acompanhar você. O outro lado não é o meu lugar. O meu lugar é aqui e aqui eu vou permanecer. E muito angustiada para evitar que ele seguisse nessa conversa, que a ela não interessava em nada, ela simplesmente se afastou. E o rei ficou muito tristonho. Pegou, chamou a terceira esposa, aquela esposa que era realmente aquela que ele exibia para todos os lugares. Falou: bom, quem sabe, indo para o lado de lá, se existir realmente esse lado de lá, eu a levo e continuarei a ser invejado. E a chamou, convidou-a, fez o mesmo convite. E ela olhou para ele horrorizada. Falou: mas de forma nenhuma eu seguirei com você. Mas você é a minha predileta. Não esqueça, jamais eu seguirei com você. Jamais. Para mim é impossível. E te digo mais: assim que você morrer, eu caso com outro. Não tem alternativa. E ele ficou chocado com a postura dessa terceira esposa, que óbvio já, que a hora que ele morrer, ela já casaria com outro. Ela pegou, se afastou, extremamente contrariada pelo convite que o rei havia lhe feito. E ela se retirou. Aí ele pensou um pouco, sentiu que as forças já estavam faltando, chamou a segunda esposa, né? A quarta esposa, perdão, aquela que era uma grande confidente. Falou: então eu vou convidá-la para ir comigo. Porque ela sempre se interessou por mim, sempre demonstrou muito carinho, muito interesse pelos meus problemas. E assim ele o fez, chamou, colocou para ela o convite, e ela olhou bem para ele e falou: olha, o que eu posso fazer por você é o seguinte: eu posso dar banho no seu corpo morto, colocar as melhores roupas, eu posso também colocar as flores mais bonitas no seu caixão, irei chorar muito durante o velório, acompanharei o seu féretro até o cemitério e a inumação do cadáver dentro do túmulo. Mas eu só vou até aí. Não te acompanho mais além. Não irei além deste ponto. E falando isso, ela simplesmente se retirou, achando que o rei iria continuar insistindo naquele convite. E o rei não tinha mais ninguém a quem recorrer.
E aí, olhando, perdido para a janela, ele viu que num canto do, 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 do recinto onde ele estava ali a quarta mulher, a primeira mulher, perdão. E ela estava lá, tristonha, quieta, né, pela indiferença com a qual ela fora tratada todo esse tempo. E ele então olha para ela e ela não espera o convite. Ela vem e se aproxima dele, chega mais perto dele. E aí ela pega, abraça-se a ele e diz: eu irei com você. Eu não vou deixar você sozinho. Faço questão absoluta de seguir com você. E o rei, nesse instante, percebeu, sofreu um grande complexo de culpa, um arrependimento, um sofrimento muito grande por não ter dado o devido valor a essa esposa, que nunca recebeu nenhuma atenção da parte dele, sempre foi tratada com indiferença, mas foi ela que seguiu junto com ele. E assim que os médicos chegaram, viram que ambos estavam deitados na cama, mas já não estavam mais vivos, não estavam ali. E o comentário moral que nós podemos fazer dessa parábola, que o importante da parábola é o conteúdo moral, né, a história, só para nós fixarmos o conceito, é que todos nós somos reis e todos nós temos as 4 esposas. Aquela esposa para a qual nós fazemos todos os mínimos, as mínimas vontades, até o menor dos caprichos. Estamos sempre preocupados quando ela manifesta qualquer tipo de problema, de doença, de inconveniente. É o nosso corpo físico. Nós nos dedicamos a vida toda a mantendo o foco no nosso corpo físico. E cuidamos dele, e isso faz parte das nossas obrigações de cuidar dele, mas não de privilegiá-lo em prejuízo dos demais fatores. E o rei, e muitos de nós fazemos isso, nós nos dedicamos com prioridade absoluta ao nosso corpo físico. E quando nós morremos, ele não nos acompanha. Ele permanece no plano físico e nós vamos então para o plano espiritual, desacompanhado deles. A terceira esposa, que é aquela que nós usamos com aquela exuberante, chama atenção, que gostamos de mostrar para todo mundo. Esta é a riqueza. São os bens materiais que nós utilizamos e gostamos que os outros percebam que nós temos. Tá? Uma demonstração de exibição. Fazemos questão que os outros percebam que nós temos aquilo ali. E porque sabemos que isso vai despertar a inveja, que a cobiça de todos eles, mas só nós é que possuímos. Mas tem um problema. Todo bem material, assim como ela, quando recebeu o convite de acompanhá-la, ela falou, não só não vou, como também, imediatamente vou casar com outro. Por quê? Ao morrer, ao ser lido o inventário, né, o testamento, ela já passa para a mão de outras pessoas. Imediatamente ela já casa com outra. A quarta esposa, que é aquela que nós utilizamos como confidente, como amiga, como parceira, são os nossos parentes, os nossos familiares, que sim, estão ao nosso lado, mas quando nós morrermos, elas só vão poder cuidar do nosso sepultamento. Não conseguirão fazer mais do que isso. Não seguirão conosco, porque eles têm o seu próprio ritmo, têm a sua própria vida, a sua própria existência. Já a primeira esposa, aquela que nós não damos a menor importância durante toda a nossa existência, quase toda a nossa existência,
somente vamos abrir os nossos olhos para ela quando estivermos no fim, é a nossa alma. Nós sempre vamos preferir o corpo, vamos preferir a fortuna, a riqueza, os familiares, e nos esquecemos da alma. Mas a alma é a única delas que nós vamos levar junto quando nós partirmos da existência física. Então, fazendo a ligação entre essa parábola despretensiosa aqui, tivemos a oportunidade de narrar com o conhecimento, com as considerações do Emmanuel, é exatamente isso. O nosso conhecimento deve servir para enriquecer a alma, porque é a alma que nos acompanhará. Tudo mais que nós tivermos, nós aqui vai permanecer. E nós somente iremos para os planos espirituais mais felizes quando nós tivermos tido a oportunidade da aquisição do conhecimento com vistas ao nosso desenvolvimento moral. Até lá, então, nós iremos sempre chegar no plano espiritual com a alma vazia de aquisições, de valores, de virtudes morais, graças à nossa indiferença por essa questão. E para encerrar, né, já estamos nos alongando, gostaria de trazer uma frase de Jesus para nós terminarmos a nossa exposição. Tivemos a oportunidade de ver as considerações do Emmanuel, tivemos a oportunidade de ver as considerações dos espíritos superiores que participaram da codificação. Tivemos também a oportunidade de fazer uma narrativa de uma parábola, mas para nós encerrarmos, vamos ouvir a opinião de Jesus no que diz respeito a tudo isso que nós vimos na tarde de hoje. Ele vem nos dizer o seguinte: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizermos. Exatamente isso. O convite é para nós pegarmos o conhecimento que adquirimos na tarde de hoje e colocá-las em prática na aquisição de virtudes morais, porque aí estaremos acompanhando a advertência de Jesus, né? Seremos bem-aventurados se nós colocarmos em prática o conhecimento que nós estamos desenvolvendo. E, por isso, encerramos a nossa palestra, a nossa reunião pública da tarde de hoje, e como fazemos sempre, vamos terminar uma oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecer por nos ter criado, a Jesus, que é o grande executor dessa escola generosa que é o planeta Terra, do qual ele é o governador planetário, e que nos acolhe a todos, alunos matriculados nessa escola, como um mestre maior, sempre a nos ensinar, na expectativa, na esperança de que mais dia, menos dia, iremos transformar o saber numa forma conveniente para o nosso futuro. E agradecer ainda aos bons espíritos que, em nome de Jesus, estão sempre ao nosso lado, nos acompanhando, nos inspirando, nos amparando e nos protegendo. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Então, a todos vocês, uma boa tarde e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, né?